Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a graça de Deus eu estou bem e eu espero que o mesmo esteja acontecendo com você. Eu gostaria de te fazer um pedido de deixar no comentário o seu nome e o lugar de onde você está me acompanhando, ok? Gostaria também de que você deixasse um oi, algum comentário, isso vai me ajudar bastante no canal. Vamos então à leitura de hoje, que será no livro de Gênesis, capítulos 23, 24, 25 e 26. Vamos iniciar então? Gênesis, capítulo 23, a morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os hititas deram a seguinte resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, tua morta na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Então Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Het, e rogou-lhes: Se consentis que eu leve minha morta e a enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e está na extremidade de seu campo, que ele me dê por seu pleno valor na vossa presença como posse funerária. Ora, Efrom o heteu estava sentado entre os filhos de Het. Ele tomou a palavra e declarou a Abraão, diante de todos os hititas que haviam se achegado à porta da cidade: Ó não, meu senhor, ouve-me, eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está. Faço-te esta oferta na presença dos filhos de meu povo. Enterra, pois, a tua morta. Abraão inclinou-se diante dos homens da terra e assim replicou a Efrom, sendo ouvido por todos ali reunidos: Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo de minha esposa. Efrom contestou a Abraão: Meu senhor, ouve-me, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, a tua morta. Então Abraão concordou com Efrom e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Het, 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usados entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que está em Macpela, defronte de Mamre, o próprio campo com a gruta que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua legítima propriedade perante todos os hititas que haviam vindo à porta da cidade. Em seguida, Abraão foi e enterrou o corpo de Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, defronte de Mamre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali estão foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Het, como posse funerária. Gênesis capítulo 24. O casamento de Isaque. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado.
Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governa todos os seus bens: põe tua mão por baixo de minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Questionou o servo: porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até esta terra. Nesse caso, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Ao que Abraão o preveniu: por nenhum motivo levo meu filho para lá. Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me prometeu e que jurou que daria esta terra à minha descendência. Yahvé enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher se recusar a te seguir, ficarás então desobrigado do juramento que te imponho neste momento. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo então colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e, seguindo a tradição, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes, e partiu para Harã, na Araim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, que ficava fora da cidade. Então orou: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos filhos dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder, bebe, e também a teus camelos darei a beber, essa será a que designaste para o teu servo Isaque, e assim entenderei que mostraste tua bênção para com meu senhor. Antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era sobremodo bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Então o servo apressou-se, foi ao encontro dela e pediu-lhe: por favor, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ao que ela respondeu: bebe, meu senhor, e prontamente tirou de sobre os ombros o cântaro d'água e o serviu. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou: vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais e correu ao poço para tirar mais água, e tirou-a para todos os camelos. O velho homem a observava atentamente em silêncio, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão de seu servo. Quando os camelos acabaram de satisfazer a sede, o homem tomou um pingente de ouro com 6 gramas em forma de aliança e o colocou no nariz da moça, e também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam cerca de 120 gramas. Em seguida lhe indagou: por favor, de quem és filha? Peço-te também que me informes se haverá lugar na casa de teu pai para que eu e minha comitiva possamos pernoitar.
E a jovem respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: Em nossa casa há muita palha e forragem para alimentar os animais, e um bom lugar para o Senhor e seus companheiros passarem a noite. Diante disso, o velho servo curvou-se em adoração ao Senhor e declarou: Bendito seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bênção e sua benevolência do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou todos os meus passos até a casa dos parentes do meu senhor. A moça correu para anunciar aos da casa de sua mãe tudo o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, e Labão correu ao encontro do velho homem na fonte. Pois assim que observou o pingente e as pulseiras de ouro, e quando ouviu sua irmã Rebeca relatar: Eis como o homem me falou, ele saiu em busca daquele homem e o achou ainda de pé junto aos camelos na fonte. Então Labão se antecipou, dizendo: Vem, bendito de Yahvé, por que permanece sem abrigo? Já vos preparei casa e lugar para os camelos. O homem chegou à casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos, e a ele e aos homens que o acompanhavam, água para lavarem os pés. Então, quando vieram lhe oferecer comida, ele pediu a palavra, dizendo: Não comerei antes de comunicar a mensagem que trago comigo. Ao que Labão replicou: Fala. E ele prosseguiu: Eu sou servo de Abraão. O Senhor cumulou meu senhor de bênçãos, e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, a esposa de meu senhor, quando ele já era idoso, gerou-lhe um filho, ao qual ele transferiu todos os seus bens. Meu senhor me fez prestar um juramento: Não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Infeliz de ti, se não fores à minha casa paterna, à minha família, escolher uma esposa para meu filho. Ao que eu ponderei ao meu senhor: Talvez essa mulher não queira me seguir. Mas ele me assegurou: Yahvé, na presença de quem eu caminho, enviará seu anjo contigo. Ele te dará êxito e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado do juramento que me fizeste. Irás à minha família, e se eles te recusarem, estarás livre de qualquer maldição pelo não cumprimento do teu juramento. Hoje cheguei à fonte e orei: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te rogo, se estás disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui junto à fonte. A jovem que sair para tirar água, a quem eu disser: Por favor, dá-me de beber um pouco de teu cântaro, e que me responder: Bebe, e tirarei água também para os teus camelos. Será a mulher que o Senhor destinou ao filho de meu senhor. Antes mesmo de acabar de orar, em meu íntimo surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe solicitei: Por favor, dá-me de beber. Ela logo abaixou seu cântaro e respondeu: Bebe, darei de beber também a teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também a meus camelos. Eu lhe indaguei: De quem és filha? E ela me informou: Eu sou a filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. Então eu coloquei esse anel em suas narinas e esses braceletes em seus braços. Em seguida, ajoelhei-me
e adorei ao Senhor, e louvei a Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu por seu caminho bom e certo, a fim de buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, pois, se estáis dispostos a demonstrar ao meu senhor vossa benevolência e bondade, fazei-mo saber. Caso contrário, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Labão e Betuel tomaram a palavra e declararam: isso procede do Senhor. Nada podemos lhe dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, na tua presença. Toma e vai-te, seja ela a esposa do filho do teu senhor, de acordo com a vontade expressa do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o velho servo: deixa-me ir para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca pediram que a moça fique ainda 10 dias conosco. Em seguida ela partirá. Mas ele lhes replicou: por favor, não me detenhas, pois foi o Senhor quem me deu êxito. Deixa-me partir agora, a fim de que eu vá para o meu senhor. Ao que eles propuseram: chamemos a moça e peçamos-lhe seu parecer. Então eles chamaram Rebeca e lhe indagaram: queres partir com este homem? E ela afirmou: sim, quero. Diante disso, deixaram partir sua irmã Rebeca, com sua ama, o velho servo de Abraão e a sua comitiva. E impetraram uma bênção sobre Rebeca, dizendo: tu és nossa irmã, sê tu mãe de milhares de miríades, que a tua posteridade conquiste as cidades dos teus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram sobre os camelos e seguiram o velho homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha voltando de Beer-Lahai-Roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. Certa tarde, saiu ao encontro para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo: é o meu senhor. Então ela se cobriu com o véu. Mais tarde, o servo contou a Isaque tudo o que havia visto e realizado. Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado. Fez dela sua esposa e muito a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25. A morte de Abraão. Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zimrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Eudá. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaque.
para leste, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois, Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na gruta de Macpela, próximo a Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao povo de Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram estes os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, seus povoados e acampamentos. Passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilar a Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida, saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto.
Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Gênesis capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa, como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pôs de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam, e por isso o chamou Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou:
Agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um outro poço. Naquela época, veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque. Trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaque lhe questionou: Por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: Vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos, façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: Encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço, e por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposa a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. A nossa leitura de amanhã será em Gênesis, capítulos 27, 28 e 29. Eu aguardo você, se assim o Senhor permitir, para que leiamos juntos. Um abraço, que Deus te abençoe.